Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Amém. Amém. A Bíblia nos vai lembrar que aconteceu algo muito importante uma semana antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. E nós estamos a uma semana de celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, o que aconteceu uma semana antes? O que aconteceu? Você vai lembrar, Jesus entrou em Jerusalém. E esta foi a última vez que ele entrou, como Jesus homem, mas ele escolheu entrar de um modo especial. E esse é o centro da mensagem de hoje. Jesus entrou em um jumentinho, montando um jumentinho. Então, a mensagem de hoje é o jumentinho, o rei e o propósito. Agora, a história é linda, você conhece, mas existem vários detalhes que nos lembram algo tremendo que Deus está querendo fazer também nas nossas vidas. Existem aqui verdades lindas. Primeira questão, por que Jesus escolheu um jumentinho? Por quê? Poderia ter escolhido um cavalo, esses cavalos grandes. Uma vez eu fui a um evento, uma dessas feiras de agricultura que fazem no interior de São Paulo, e tinha essa parte de competição de cavalos, e tinha uns cavalos desta altura, lindos, lindos. E claro, só o fato de ver o cavalo, você se impressiona. Que tremendo, que maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus não escolheu um desses cavalos assim? Foi um jumentinho, sabe? Ao final, ele não é o rei, ele é o rei dos reis. Outra, tudo bom, poderia ter entrado com um jumentinho, mas vem com um exército atrás dele, seguindo a Jesus. Também não aconteceu isso, não teve exército, nada. Só Jesus no jumentinho e seus discípulos que estavam também, não compreendiam, estavam com dúvida. Agora, esta questão não é simplesmente um fato que aconteceu pelo acaso. Tudo bom, escolha aí qualquer animal. Jumento, tá bom. Não. Tem um significado muito, um detalhe extremamente importante em nossa vida. Então eu quero já te falar, aqui já iniciando esta mensagem, afirmar o seguinte: quando Deus quer mudar o mundo, Ele não começa pelos poderosos. É interessante. Ele começa pelos humildes. É um princípio da palavra do Senhor. Quem é Davi? Um jovem cuidando das ovelhas do seu pai. Aí, meio esquecido. Quem é Moisés? Um homem de 80 anos trabalhando para o sogro, também no meio do deserto. Não tem assim um título grande. Claro, depois se torna o famoso Moisés, o famoso rei Davi. Quem é Pedro? Pedro é um pescador simples, um homem muito humilde, e está aí. E Deus chama e diz assim: quero fazer de você um pescador de homens. Será que na época de Jesus não existiam assim homens poderosos? Claro que existiam, sempre existiu. Primeiro eram os doutores da lei. Imagina, doutores da lei eram pessoas que tinham estudado anos de anos. Não era que estudou 1 ou 2 anos a Bíblia. O fariseu sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, sabia Gênesis, Deuteronômio, o livro de Êxodo, Levítico, Número. De cor. Você achou que você máximo sabe 3, 4 versículos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto. E que mais? Não sei. Até aí nada mais. 5 livros sabiam, porque desde pequenininho eram treinados fariseus para ler, estudar e memorizar a palavra do Senhor. Agora, poderia dizer: Jesus, essa turma está quase pronta. Busca fariseus, busca doutores da lei, estão quase prontos. É só pegar a eles e dar um jeitinho e vão para frente. Mas nada, Jesus escolheu os humildes. Então,
Vamos lá imaginar, você está aí em Jerusalém, 2000 anos atrás, e entra um homem que diz que ele é o Filho de Deus, montado em um jumentinho. O que você pensaria desse homem? Vamos lá, pensa. Não, claro, não pensa no final da história. A final da história é que uma semana depois ele ressuscita. Mas nesse momento, o que você pensaria? Ele é o rei? Ele é o Filho de Deus? É um jumentinho. Nós teríamos também isso, esse modo de proceder. Então, quando Deus quer mudar o mundo, nosso bairro, nossa cidade, vai escolher humildes, não os poderosos. É bem interessante. Mas, olha, eu falo que esta questão é muito importante, porque quando eu olho para a Bíblia, o ser humano tem uma característica. O ser humano sempre seguia pela aparência. Sempre. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Ok? É mais, o profeta Samuel, quando foi ungir o novo rei, que neste caso seria Davi, ele começou a olhar os filhos de Jessé, e cada um saía, filho forte, e falava, olha a aparência, fortão. E Deus falava, não é. O Pai Celestial não olha assim, não é o externo, olha o coração. Olha diferente. Então, nós nos guiamos até o dia de hoje pela aparência. Vamos lá, um exemplo simples. Tem 2 restaurantes. Nossa, bem, como se diz? Como dizem aí? Chique, não? Não sei como se pronuncia essa palavra. Chique no último, falam alguns. E tem um comum, não vou dizer ruim, é um comum. Qual dos dois acha que tem a melhor comida? Sei lá, eu vou ter que experimentar. Ok, não sei. Mas na minha cabeça, ou na grande maioria das nossas mentes, vai dizer, não, que está super arrumado. Super arrumado. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava bebendo um suco de uva, produzido aqui no interior de São Paulo. E eu comprei o suco e era ruim mesmo. Nossa, de uva não tinha nada. Sei lá, uma coisa aí, uma mistura e muito açúcar. E eu falei, isto não é suco de uva, que ruim. E alguns tempos depois, sei lá, eu acho que 2 anos depois, passei por essa mesma cidade do interior aqui, perto de São Paulo, e vi que esse mesmo suco estavam vendendo, só que tinham trocado o rótulo, sabe, da garrafa, o rótulo bem bonito, com cores brilhando. O anterior rótulo era bem simplinho. Este não, o rótulo era bonito, lindo, com cores. Falei, mudou o suco. Comprei. E sabe o que aconteceu? Era o mesmo suco ruim. O mesmo suco ruim. E eu perdi meu dinheiro porque me guiei pela aparência de um rótulo. Essa questão. Então, acontece. E o que Deus está dizendo assim que... Então, nos está lembrando algo com respeito a esta história do jumentinho. Então, quando nós nos guiamos pela influência assim externa, não foi uma convicção que nos trouxe essa ideia. Foi que fomos influenciados. No meu caso, foi o rótulo que me influenciou. E no caso de um restaurante, é o lugar, é bonitinho. Mas eu não sei se realmente a comida é boa, não sei. Não tenho a mínima noção. Vou ter que experimentar. Mas só de enxergar já tenho uma ideia. E essa é a questão. As pessoas veem ao Rei do Rei, aquele que fala que é o Filho de Deus enviado pelo Pai Celestial, montado em um jumentinho. Oh, meu Deus, este é muito fraco. Não tem como. Jesus poderia ter escolhido, sei lá, um cavalo, uma coisa linda, sabe? Porque isso sim impressiona. Mas Jesus não está preocupado em si, no meio de transporte, por dizer assim. Ele está querendo nos ensinar a você e a mim algo mais profundo. Mas olha, vamos lá, como inicia esta história do jumentinho? Inicia Jesus entregando algumas indicações para seus discípulos. Diz assim, que Jesus enviou 2 de seus discípulos. A 2. Ele estava com seus discípulos e 2 de seus discípulos enviou dizendo-lhes, vão
ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Interessante, Jesus entrega com muita clareza o que vai acontecer. E isto já aqui abro um parênteses, sabe? Um parênteses e só para explicar um detalhe. Quando Deus nos fala algo, pode ser um pedido de oração, estamos pedindo algo ao Senhor, o Senhor sempre responde com muita clareza. O Senhor não responde e diz assim, faz o que você deseja, ou não. Sempre que o Senhor responde, Ele responde com detalhes. Veja aqui, Jesus falou, vocês vão ir a um povoado, vão encontrar um jumentinho, e o jumentinho está amarrado. E tem mais um detalhe, ninguém jamais montou. Olha, muitos detalhes, porque é assim que Deus fala. Deus fala com detalhes. Não fala assim de, sei lá, eu senti um arrepio, Deus me falou. Não tem nada a ver isso. Deus fala com detalhes. Bom, voltando para nosso texto. Veja, uma das características no qual se encontrava o jumentinho. Estava amarrado. E aí o Pai nos está ensinando algo que talvez em nossa vida também algo está amarrado. Mas foi ainda assim escolhido. Então, em nosso dia a dia, muitas coisas a vezes estão amarradas, sabe? Eu percebo isso. Pode acontecer com você, comigo acontece. Então, estamos amarrados. Por exemplo, o medo. O medo muitas vezes nos amarra. O medo nos impede avançar. O medo. Estamos aí totalmente dominados pelo medo. Que mais? Estamos amarrados também por frustrações. Algumas experiências que não deu certo no passado direcionam nosso presente e nosso futuro e já nos amarram. Frustrações, fracassos amarram nossa vida, nossas decisões e nossas escolhas. Então, algumas coisas estão amarradas. Que mais? Traumas de talvez quando éramos crianças, o pai nos abandonou, tivemos um lar cheio de conflito, de briga. Essa situação de traumas nos atingiu até quando éramos adultos, talvez sofrimos muito na escola. Traumas nos amarram também. O que mais? Situações assim, diversas. Uma situação, inclusive, pode acontecer dentro da nossa comunidade, de uma igreja. Também, situações nos impedem. Estamos amarrados. Agora, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Você pode estar preso, amarrado, mas não está esquecido. Pode talvez estar amarrado pelo medo, pelo fracasso, pelos traumas, pelas frustrações. São essas coisas que ainda me estão impedindo ver a alegria da vida, desfrutar das coisas, das bênçãos que o Senhor tem. Mas eu quero te dizer que talvez está amarrado, mas você não está esquecido. Não está esquecido. Olha, por quê? Por que eu falo disto? Porque eu já tenho conhecido essas situações diversas de pessoas que por muitos anos viveram um estilo de vida no qual eu falo assim, estavam amarradas por questões diversas, mas quando tiveram um encontro com o verdadeiro Deus, com o único e verdadeiro Deus, a vida dessa pessoa deu uma mudança radical. E não é que Deus, sabe, não é que Deus simplesmente assim foi uma coisa imediata. Não, teve um processo. Eu já tenho explicado isso outras vezes aqui. Foi um processo de livramento, de enxergar melhor, de eliminar certos hábitos pecaminosos, hábitos que estavam destruindo. Mas é possível uma pessoa que por muitos anos viveu amarrada, de repente, com o encontro de nosso Jesus, ela é liberta. E eu quero te dizer que isso pode acontecer contigo. Ainda tem muitas conquistas na tua vida, muitas coisas para receber, muito. É necessário acreditar nisso. Mas está tudo amarrado na minha vida, pastor, será? Você não está esquecido, esquecida por parte do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque é aí que vem o nosso probleminha, das famosas dúvidas, os medos, a incerteza que eu falo, não? Um diz assim,
eu estou tão amarrada nesta situação, neste problema, não tem como Deus me escolher. Não tem como. Eu acredito que só Deus escolhe alguns que Ele liberta. Mentira. Deus ama a todos os seus filhos, suas filhas. Tem outros que dizem assim, pensa, Deus nunca me vai usar. Olha que bonito como Ele prega. Eu tinha isso quando iniciei meu ministério aqui no Brasil. Gostava de ouvir, até o dia de hoje, gosto de ouvir pregadores, e tem alguns que realmente, olha, eu fico tão impressionado como eles pregam, que eu tenho que ouvir 2 ou 3 vezes o mesmo sermão, porque eu me impressiono. 2, 3 vezes o mesmo sermão, assim, na seguida. E aí eu falo, não vou nunca pregar como esse. Nunca. Deus nunca me vai usar. Aí eu pergunto, mas por quê? Por que eu já coloco essa limitação? Por quê? Porque estou amarrado em algumas mentiras. Aí eu falo, não, Deus me pode usar com meu jeito, com meu sotaque. Deus pode transformar, inclusive, meu estilo de comunicação. Por quê? Por que tenho que amarrar? Isso é o que o Senhor nos está dizendo. Outros dizem assim, eu não nasci para essas coisas, pastor. Muita tecnologia, muita coisa aqui, muita coisa lá. Não nasci. Ok, talvez no início de tua vida aconteceram certas situações que te bloquearam, te amarraram. Mas olha, é possível viver coisas novas, tremendas, maravilhosas. Por quê? Porque você pode estar agora preso, amarrado, mas isso não quer dizer que Deus se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu de ti. Ou seja, aqui mais uma afirmação. O céu nunca consulta tua condição para decidir teu propósito. Deus não diz assim, nossa, quanto problema tem esta mulher. Não, melhor não escolho. Ou a outra vez se diz assim, olha esse homem, este é um problemático. Nossa, melhor não vai. Vou procurar os bonzinhos. Não, nada disso. Eu mais uma vez quero te afirmar isso. O céu nunca consulta. A tua condição atual não depende do que Deus já planejou na tua vida, do propósito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque não depende, sabe, do propósito, da nossa situação atual. Eu sempre, um dos textos que mais olho e leio e releio, vou ler muitas vezes, esse famoso texto do Pedro negando a Jesus. Olha que condição que Pedro se encontrou. Negou a Jesus, ainda que Jesus falou, cuidado, você me vai negar. Não, que nada, eu não. E claro, ele negou. Ele se encontrava em uma condição assim de, eu não presto para nada, não tem como, falhou tudo o plano, o projeto de Deus para a minha vida. Deus poderia ter falado, neste caso Jesus poderia ter falado, sim, verdade, te adverti, te falei, mas você não acreditou em mim, sai daqui da minha presença. Sai, Pedro, por favor, te retira de mim. E Jesus falou, não, Pedro, não. Ok, você tem essa questão de traição, ainda foi teimoso, muitas outras coisas negativas, mas tem um ponto, Pedro, apacenta minhas ovelhas, porque eu te chamei para você ser pescador de homens. E volta para o lugar que eu planejei, o propósito. Então, isso que eu quero te dizer hoje. Esta é a mensagem que o Pai Celestial te está entregando. Se há algo amarrou tua vida ou ainda está amarrando, uma frustração, ok, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de ti, ok? Pare de definir a tua vida, as tuas conquistas pelo que aconteceu no teu passado. Para de definir. Ok, até aí o texto nos falou que Jesus, bem claro, entregou instruções aos seus discípulos. Vão lá a essa vila, vão encontrar um jumentinho, está amarrado, nunca foi montado. E agora, que mais? Jesus continuou dizendo o seguinte, desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Simplesmente diga-lhe, o Senhor precisa? O Senhor precisa dele. Que coisa tem que fazer? Olha, a dica está aí, está de cor laranja, laranjinha. A dica está aí. Para que Deus use, neste caso, o jumentinho, que precisou primeiro fazer?
Desamarrar. Aí está a dica. Olha, que resposta linda. Antes de você e eu ser usados por nosso Pai Celestial, precisa, claro, ser solto. Soltar, acreditar, sonhar, viver. Deus não usa o que está preso, sabe? Claro, ele vai, uma pessoa está passando dificuldade, diz, por amor, eu quero te tirar dessa situação, te levar a uma situação maravilhosa. Vai ser necessário te desamarrar, te desamarrar. Teve um tempo na minha vida, eu já falei aqui várias vezes, quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei a São Paulo, isso pode parecer algo simples, mas nesse momento para mim era fortíssimo. Com Elaine morávamos no Rio Grande do Sul e eu dirigia carro lá, em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei a São Paulo, vi esse trânsito que tremendo e eu cheguei a uma conclusão: não vou dirigir em São Paulo. Eu mesmo me amarrei. Ninguém falou assim para mim: César, você não tem capacidade para dirigir na cidade de São Paulo. Ninguém. Fui eu sozinho que coloquei. Eu me amarrei. Não vou dirigir em São Paulo. Aí Elaine falou: por quê? Motoqueiro aqui, motoqueiro lá, o caminhão vai. Eu não consigo. Aí Elaine falou: não, dirige. Aí eu comecei a dirigir, pelo amor de Deus, parecia que todos os caminhões justos tinham saído nesse horário. E todos os motoqueiros, falei assim, pelo amor de Deus, está tudo. E eu ficava assim, sabe, suando. Era um medo me invadia, um pânico, na verdade. E eu ficava aqui segurando, e tudo me incomodava. Aí eu fiquei de mau humor, assim, tudo chateado, e falei para a Elaine: não vou dirigir. Não me pede isso. E a partir de agora você dirige. Pronto, solucionei o meu problema. É você que dirige. E Elaine dirigiu por 2 meses. E eu ficava ao lado. Pronto. Feliz. Feliz não, porque eu me tinha amarrado. Eu me amarrei. Pode parecer uma coisa simples, mas desde isso até coisas mais complexas se amarra, sabe? Não, eu não tenho capacidade. Minha família nunca vai conseguir isso. Meu trabalho, não, eu não tenho. Não, eu vou sempre chegar aqui neste nível. Eu nunca vou ser esse marido, eu nunca vou ser essa esposa. Nós nos amarramos, ninguém nos amarra. E aí, por isso que Jesus diz assim, para viver tudo o que nós realmente queremos, é necessário soltar. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia aconteceu que Elaine naquela época estava grávida da Sara e já não podia, passaram uns meses e já não podia dirigir. Aí eu falei assim: ai, Deus amado, não tem como, e aí que agora faço? Eu tinha que vir aqui na igreja. E aí eu falei: eu vou pegar o carro. E aí comecei a sair com o carro e assim eu tremia. E de novo, parecia que todos os loucos do trânsito estavam aí no meu lado. E aí eu suei. Quando eu cheguei aqui, sozinho, sabe? Estava suando. E com uma ansiedade tremenda. Mas falei assim: que bom que cheguei. Só que no mesmo momento veio a outra palavrinha: ainda precisa voltar. Ainda precisa voltar, loucura. Ainda precisa voltar. Oh, que bom. Pelo amor de Deus. Quando voltei de novo. Que terrível. Mas assim fui vencendo. Hoje, graças a Deus, dirijo com uma mão, com a outra abraço. Oi, tudo bom? E a nós? Ouvindo música, tudo. Por que conquistei? Porque isso já estava dentro de mim. Eu tinha essa capacidade, sempre tive essa capacidade para dirigir na cidade de São Paulo, com todo esse trânsito. Mas, pelo fato de me amarrar, perdi alguns meses. Glória a Deus que o Pai Celestial falou: não, César, vamos lá. Elaine está grávida, está com dores, deixa ela lá em casa, te vira, sabe, César? E eu estou contigo aí no teu lado. Então, essa é essa mentalidade que nos livra, sabe, dessa amarra. Talvez hoje, volto a dizer, não seja o carro, não seja dirigir, talvez seja em outras áreas, mas é necessário soltar. E para soltar, não podemos nos enxergar assim como vítimas, porque tem muito disso. Ai, comigo não vai dar, porque eu sou assim, porque eu sou lá. Para do vitimismo.
Já tenho pregado outras vezes sobre o famoso vitimismo. É uma cultura da nossa época. Ai, não, ai, que isto com o outro. Para, você é filho, filha de Deus, o Espírito Santo está dentro de ti e ele te ajuda a todos nós. Ok? Em nome de Jesus, o Pai Celestial nos tira dessa situação. O que mais? Evitemos do passado, sabe? O passado, ok? Aconteceu. Eu já falei isso, aconteceu no passado certas situações que me frustraram, me levaram a viver coisas desagradáveis, mas agora não. Vamos lá eliminar essas lembranças que me estão dominando. Outras também, companhias erradas. É necessário nos afastar das companhias erradas, sabe? Esse amigo, essa pessoa que às vezes mais nos influencia para o mal que para o bem. Isso é necessário. É necessário mudar nossos relacionamentos. Não estou dizendo que eu vou rejeitar a todo mundo. Não, eu continuo conversando com todos. Mas já não me aproximo tanto. Não sou tão íntimo. Porque me estão influenciando. E que mais? Pecados. Às vezes existem sim alguns pecados. No meu caso, não sei se seria havia uma mistura. Quando eu falei para Elaine, você dirige. Havia preguiça da minha parte. E a procrastinação. Alguém vai ter que fazer o quê para mim? Não, deixa para depois. Depois, Elaine, depois, algum dia vou dirigir. Algum dia. Então, não sei se seria pecado, mas eram hábitos que me estavam amarrando. Então, o Senhor está dizendo, se eu quero ser verdadeiramente, viver o que o Pai Celestial tem em nossa vida, é necessário desamarrar. Agora, olha essa parte do texto. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Simplesmente responde, o Senhor. É assim direto. O Senhor precisa dele. Aquilo que te prende não tem autoridade para te segurar quando Deus te chama. Aquilo que te prende, aquilo que te está amarrando, não tem autoridade, não tem poder. É o Senhor que me está dizendo. É o Pai Celestial que me está dizendo que é possível mudar meu matrimônio. É o Pai Celestial que me está dizendo que é possível crescer na empresa. É possível me tornar a cada vez mais parecido à imagem de Cristo. É possível viver com honestidade. É possível viver. É possível. Por quê? Porque o Senhor fala. Então, esse é um detalhe, sabe? Não devemos começar a justificar erros ou comportamentos que não provém do Senhor, que não agrada ao Senhor, dizendo, todo mundo faz. Mas meu colega, meu amigo, sei lá, é assim. Não. É o Senhor. O Senhor precisa de mim 100% íntegro. O Senhor precisa de ti, de cada um de nós, ao 100%. Não é só uma partezinha, não é só alguma coisa. Isto é fundamental, porque quanto mais e mais eu olho nosso mundo atual, às vezes tem alguns deles, jogadores de futebol famosos, que surgem e saem e dizem, eu sou cristão. Eu falo, ai Senhor, por que tem que falar que é cristão? Deixa melhor em silêncio, talvez até você é cristão. Mas é necessário. Aí eles saem lindos, eu sou de Jesus, tudo. Mas aí hoje pela TV, você sabe, quem assiste jogo de futebol, tem umas câmeras que filmam e fazem, não, e vê com certeza. Aí vem outro jogador e nem tocou. E ele cai, grita e vira e me bateu aqui tudo. É o cristão mentindo. E a câmera filmando e fala assim, que lindo testemunho, é? Não, é que no futebol é assim. Dentro do campo é assim. Não. Mentira. Essas são justificativas que me estão amarrando e me estão impedindo de viver as coisas grandes do Senhor. Falo do futebol, mas pode ser em qualquer outra área, na empresa, no trabalho. Todo mundo aqui, ninguém, não. Eu sei que no meu trabalho eu tenho que dar o 100%, mas parte do horário fico no WhatsApp, no Facebook. Não, mas também o outro faz. Então o Senhor está dizendo, bem claro, que Ele quer te usar de um modo maravilhoso, mas é necessário nos livrar do que nos prende. Inclusive, alguns hábitos. Mas olha, na história deste jumentinho que ajudou a Jesus a entrar na cidade de Jerusalém uma semana antes da Páscoa, diz assim que Jesus continuou dando algumas
recomendações bem interessantes. E uma delas diz assim: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais... que detalhe! Não, mas tudo bom. Não, tem um detalhe extremamente importante para nós aqui. Ninguém jamais montou esse jumentinho. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque, como volto a falar no início, ou volto a lembrar o que falei no início, Deus se agrada dos humildes e não dos poderosos. E sabe, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes, Deus não chama aquele que está preparado. Às vezes até que chama, mas na grande maioria das vezes, o Senhor prepara a quem Ele o chamou. Essa é a grande verdade da Bíblia. Deus prepara aquele que o chamou. O próprio Moisés vai dizer, ele vai questionar, dizendo: eu não tenho a capacidade para fazer aquele trabalho que você me mandou fazer. Ir até onde o faraó, falar que liberta o povo de Israel da escravidão. Não tenho a capacidade. Espera, Deus, acho que você errou. Inclusive, tenho dificuldade para falar. Olha, todas as justificativas de Moisés. Parece que Deus não sabia, não parece que Moisés, agora que você está falando, verdade, nem tinha percebido esse detalhe que você meio que se trava ao falar. Nada disso. O Senhor vai dizer: eu te escolhi e você tem toda a capacidade, tem tudo para você ir, porque eu te preparo, eu vou estar aí contigo, eu vou te ajudar, o Senhor é contigo, vou estar lá. E isso que tem que entender, sabe? Na caminhada como cristãos, e isso é uma caminhada, uma jornada, acha assim: eu tenho que estar preparado ao 100% para começar a servir ao Pai. Não, tem que estar disposto a servir ao Senhor. E aí o Pai vai te preparar. Disso tenho plena convicção. Na minha vida aconteceu isso. E não é porque, eu sou especial. Não, porque é assim que Deus procede. Deus procede desse jeito. Chama alguém que mora em outro país para estudar no Brasil, em um idioma que ainda nem conhecia muito bem. Aí, de repente, já me manda para cuidar de uma pequena congregação. Eu lembro que quando comecei a pregar os primeiros dias, o povo não compreendia. Era uma congregação rural, que era o povo da roça. Eu acho que era a primeira vez que estavam ouvindo. Naquela época, lembro que naquela época tinha essa novela, eu nem sabia, não? Mas existia essa novela, Nossa Terra, não, Sara... que era dos que faziam da migração italiana, sabe, não? Terra Nossa, essa. Estou falando hoje, e tinha o ator principal, esqueço os nomes, não sei, o Tiago. Aí um dia eu falava, não? A um grupo de mulheres da congregação, lá, irmãs, e todas elas ficavam assim. Eu falei: que esquisito. Aí você fala igual ao da novela. Eu falei: você está preocupado pela novela, pelo meu sotaque. Eu quero que você compreenda. Não entendi nada, mas seu sotaque é igualzinho que o da novela. Falei assim: eu sou peruano, não sou italiano, eu falo espanhol, não tem nada a ver com italiano. Mas veja, e com toda essa loucura do meu sotaque, do meu proceder, eu nasci em uma grande cidade, a cidade de Lima é um pouquinho menor que São Paulo, mas também é uma cidade grande. De repente Deus me envia a trabalhar em uma congregação rural no interior de Goiás. Aí eu vou dizer: Senhor, eu acho que você errou, não? Nossa, não tem nada, não tenho nada. E aí o Pai Celestial falou: César, sou eu que te preparo. Você precisa ter disposição. E muitas coisas aprendi na minha época lá, nessa pequena cidade do interior de Goiás. Porque Deus procede assim, não é porque simplesmente aconteceu comigo. Deus hoje te pode levar a um ambiente onde diz assim: não estou preparado para que neste ambiente falar sobre Deus. Deus diz assim: mas não, simplesmente fica à disposição que o Espírito Santo te vai lembrar o que você precisa falar. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo diz assim: eu estou aqui,
e vou te falar o que precisa. Fala isto. Aí você fala e de repente a pessoa que está ouvindo começa a chorar, começa a se sensibilizar e fala, era o que eu precisava ouvir. E aí tu diz, que bom que o Espírito Santo me ajuda. É isso que eu estou querendo te dizer aqui. Então, talvez não estás 100% preparado, preparada, mas se você tem disposição, olha, Deus te vai capacitar. Deus te vai capacitar, ok? Então, essa é a questão. Deus tem hoje grandes coisas para a tua vida, te está lembrando e está dizendo, é essa que eu quero, essa minha filha, esse é meu filho que eu estou escolhendo para transformar a cidade de São Paulo. Você acredita nisso? Foi isso que falou para Moisés. Esse que está lá no deserto, esse de 80 anos. Esse de 80 anos, esse que eu escolhi para guiar meu povo pelo deserto até a terra prometida. Aí poderia dizer, se tivesse 30 te queda, mas 80 anos não. Foi esse é o Moisés. Do mesmo modo, o Senhor está dizendo isso para ti. É essa pessoa que eu escolhi para transformar o bairro Rio Pequeno, o Bonfiglioli, a cidade de Osasco, e aí vai, São Paulo e outros lugares onde Deus te coloca. Então, paremos de nos comparar. Paremos de nos dizer, eu não tenho toda essa capacidade que o outro tem. Não, para de te comparar. Para de dizer, preciso estar pronto. Não. Simplesmente ter a disposição, essa vontade de servir. E comece com o que você tem. Não começa pelo que te falta, porque pelo que te falta nunca vamos a conseguir. Ok? Então, concluindo esta linda história de Jesus entrando em Jerusalém uma semana antes de sua morte e ressurreição. Sabe o que eu aprendi na parte final desta história, quando Jesus entra e todos gritavam, Hosana, Hosana, gritavam, não? Esse povo que uma semana depois vai dizer, matem, crucifiquem. Mas, neste momento, o sucesso não é ser visto, é ser usado por Deus. O sucesso não é ser visto, é ser usado por Deus. Então, o sucesso não é que falem, olha, todo mundo reconheceu que eu sou, olha, quantos likes tenho. Tu viu no meu Facebook? O que eu publiquei. Tu viu no meu Instagram? Tu viu meu vídeo? 5.000 visualizações em 2 horas. Isso não é sucesso. Isso não é sucesso. Para a Bíblia, não? É ser usado por Deus, viver os planos. Por isso é que, olha, o texto diz assim, que trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou, usou aquilo. Então, isso que o Senhor está te dizendo hoje, uma semana antes da Páscoa. Não está dizendo que você é um jumentinho, não está dizendo isso. Está dizendo que o Pai Celestial tem um plano lindo, maravilhoso na tua vida e precisamos de disposição. Teu chamado, esse chamado que o Senhor te entregou, não é para você e eu ter sucesso, ter fama. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Para que Cristo Jesus se manifeste em nós. Amém? Nós carregamos a Cristo Jesus. Não é que Jesus me carrega e eu fico aí como o grande pregador. Não, ou o grande isto com o outro. Não é isso. Deus pode usar, não tem problema. Mas o ponto principal é que é carregar a nós, a Jesus neste caso. Então, isso que é sucesso. Na tua casa, aí na tua família, carrega Jesus ou carregamos outras coisas? É Jesus que está no meio das nossas decisões familiares? Isso que Jesus diz, isso é sucesso. Não quer dizer no nosso trabalho, é Jesus que está aí presente, porque nós, quando acordamos na segunda-feira, falamos, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, pode vir aqui, vamos no meu trabalho, eu vou carregar. É assim? Ou falamos, não, Jesus fica aí até o próximo domingo, Espírito Santo, quando passar um problema, te ligo, tá? Mas fica aqui, porque no meu trabalho eu vou sozinho, no meu trabalho eu preciso fazer algum jeitinho que você não vai gostar, então fica lá. Fica no guarda-roupa, tá bom? Domingo venho. Não está dizendo isso. Esta história nos está ensinando
que Jesus diz assim, é necessário carregar a Ele em todos os momentos da nossa vida, em nosso matrimônio, como criamos filhos, em nosso trabalho, como lidamos em nossa empresa, nossos negócios, como lidamos com as nossas finanças, como lidamos com a nossa saúde mental, nossa saúde física. Tudo isso é Deus presente. Então, olha que lindo. Hoje você pode decidir. Hoje você e eu, claro, podemos decidir. Eu quero ser usado, eu quero sim ser usado por Deus. Mas, sobretudo, podemos dizer, eu quero carregar Jesus no meu dia a dia. Eu quero carregar Jesus. Essa é a grande palavra que o Pai Celestial te está lembrando nesta mensagem. Que você e eu podemos carregar Jesus. Podemos carregar Jesus. Pedro e João falaram isso a esse homem que estava pedindo esmola. Lembra? Na entrada do templo. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que estou carregando, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não foi no nome do Pedro, porque somos super apóstolos. Não foi isso. Não tenho ouro nem prata, mas o que estou carregando, isso te entrego. A minha autoridade em Cristo Jesus, o poder. E então levanta e anda. E aconteceu o milagre. E é o mesmo que hoje Deus te está dizendo. Você vai sair para voltar para casa e dizer, agora entro na minha casa carregando a Jesus, levando a Jesus. Amanhã cedo acordo e falo, vou no meu trabalho com Jesus, porque não tenho nem ouro nem prata. Talvez não estou 100% preparado, mas em nome de Jesus vou levar os milagres do Pai Celestial a todo ambiente que o Senhor me coloque. Glória a Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Vidas serão transformadas. Empresas, casas, escolas, faculdades serão transformadas, porque dentro desse ambiente tem um cristão carregando Jesus. E esse cristão é você e eu. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé e vamos agradecer a esse Pai maravilhoso, esse Senhor lindo, e que diz, hoje podemos, sim, tomar essa decisão de carregar 100% a Ele. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso. Em nome de Jesus te agradecemos, porque o Pai já nos escolheu desde antes da fundação do mundo para viver coisas do sobrenatural. E não é porque estamos prontos, não é porque estamos 100% capacitados. Não, é porque o Senhor decidiu, no seu lindo poder e sabedoria, que nós temos toda essa capacidade para receber um treinamento da parte do Senhor, a capacitação e, sobretudo, o poder e a autoridade de Cristo para libertar pessoas que ainda estão oprimidas. Obrigado, Senhor, porque podemos carregar a Jesus e levar a Ele nos diversos ambientes que o Pai Celestial nos coloca. Que nesta semana, em todas as nossas decisões, nossas escolhas, sempre esteja Jesus ao nosso lado e venhamos a servir a Ele conforme o Pai agrada. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém.